Ok, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu trago pra vocês, eu não vou conseguir falar o nome desse troço, então tá aí na tela. Perdoe meu inglês de joguinhos. E bom, bora pro vídeo. O episódio começa com um grupo de 6 pessoas enfrentando um dragão enorme. O dragão diz que meros humanos jamais poderiam o derrotar, e o anime corta para nos dar uma explicação do que está se passando ali. Aparentemente, eles estão num mundo chamado Mundo das Sombras, que é uma realidade paralela criada por uma névoa negra densa. Essa névoa, quando está em contato com o mundo real, acaba matando toda a vida à sua volta, e a única maneira de acabar com a névoa é derrotar esse mundo das sombras. O anime volta para um dos integrantes do grupo, o Desir, que diz que vai derrotar o dragão e acabar com esse inferno que eles estão. O dragão lança uma magia, mas descobrimos que o Desir tem uma habilidade de inversão mágica. Ele consegue cancelar e fazer outras coisas com as magias de seus oponentes. Depois do dragão tentar lançar uma magia maior, o Desir consegue selar todos os seus feitiços, ao custo de ferrar todo o seu braço no processo. Os guerreiros agradecem ao Desir e partem para cima do dragão. O dragão, percebendo que não conseguiria usar as suas magias, tenta desferir um golpe usando sua cauda. Porém, o tanque toma a frente do grupo e consegue segurar o golpe com seu escudo. Os outros dois conseguem pular no dragão e abatê-lo, depois do mago conseguir os bufar com uma magia de suporte. Após essa batalha, os membros do grupo ficam aliviados, que finalmente conseguiram completar sua missão e exterminar o dragão. Eles conversam sobre como foi difícil e comentam que tem algo estranho, pois geralmente, ao terminar o objetivo final, eles conseguiriam voltar para o seu mundo. O mago concorda e diz que para completar essa missão foram destacados 150 milhões de pessoas, e só eles 6 conseguiram chegar ao final dessa jornada. Aqui, vemos que o Desir perdeu muitas pessoas importantes para ele nesse trajeto. A Santa corta eles e pede para que não se deprimam, pois eles lutaram tanto para chegar ali e finalmente conseguiram realizar essa missão. Eles comentam que foi graças ao Desir selar as magias do dragão que eles conseguiram matá-lo com tanta facilidade. O mago diz que não acreditou que o Desir conseguiria fazer algo desse nível e comenta que apesar dele ser o melhor de magia entre todos do grupo, ele não conseguiria fazer tal feito. Ele diz também que se sente mal pelo Desir não ter conseguido entrar na academia, por ser um plebeu, e que as suas habilidades, se fossem refinadas antes, tornariam ele muito mais forte do que ele já é. Daqui, o tanque começa a perguntar o que eles vão fazer quando voltar, e o Desir começa a lembrar de um de seus companheiros que morreu, a Romântica. Ele fica muito mal lembrando disso e diz que não sabe ainda o que vai fazer, quando a conversa deles é subitamente interrompida pelo dragão voltando à ativa. O mago diz que o dragão não reviveu, mas que o coração dele havia entrado em colapso, e explica que além de bombear o sangue, o coração do dragão acumula muita mana e bombeia essa mana para o corpo do dragão. E agora que ele morreu, o coração entrou em colapso e faz explodir uma quantidade absurda de mana. Eles começam a se preparar para suportar o impacto, mas percebem que todo o seu esforço será em vão, já que eles vão morrer ali. O Desir começa a pensar que não quer morrer desse jeito, que não aceita morrer assim, e lembra de seus companheiros caídos, quando o dragão se explode. Na cena seguinte, vemos um garoto parado num prédio e ele olhando para suas mãos. Quando vemos uma imagem completa do garoto, o garoto parece muito ser um Desir mais jovem. O garoto fica confuso e acaba escutando um barulho que vem de algum lugar próximo. Quando ele vai checar, ele nota que tem muitas pessoas reunidas no auditório, e uma mulher começa a explicar algumas coisas. Ele diz que o nome dessa mulher é Bridget. A mulher começa a explicar para as pessoas no auditório que eles estão no exame de admissão de uma academia mágica, e que só 600 deles irão entrar na escola. O Desir, incrédulo, percebe que acabou voltando 10 anos no passado, no ano de 3613. Ele se afasta da plateia e vai tomar um ar. Ele explica que a batalha contra o dragão começou no ano de 3616, e que ele lutou os próximos 10 anos naquele mundo das sombras. Ele entra em desespero ao perceber que os sacrifícios de seus companheiros foram em vão, e começa a chorar pensando no propósito disso tudo. Após se acalmar, vemos ele sentado pensando que aquilo tudo não era um sonho, e que ele realmente acabou voltando para o passado. O pensamento dele é interrompido por uma garota que diz estar procurando ele. Ela revela ser a mentora dele, Ladoria, que vai ajudá-lo no primeiro exame. O Desir comenta que ela era uma das melhores magas de fogo da academia, e começa a conversar com ela sobre o teste. Ela nota que o Desir é um plebeu, e fica um pouco desanimada com a situação, dizendo que ele só será posto na classe beta, mesmo se passar. E o Desir completa explicando que nessa escola existe a classe alfa e a classe beta, onde
onde a Alpha é destinada aos filhos dos nobres e de gente importante, e os recursos de aprendizagem dessa classe são abundantes, enquanto da classe Beta é para os plebeus, tendo recursos escassos para os estudos. Aladori, então, leva o Désir até a sala do exame, e estranha o Désir não ter achado aquela sala incrível, pois não existe muitos daqueles lugares nesse mundo. O Désir desconversa, e eles vão até a próxima área, quando são abordados por um homem chamado Elhain. Aladori comenta que não suporta esse homem, e após eles brigarem um pouco, o homem diz que eles terão uma surpresa e zomba da Aladori por ter ficado encarregada de um plebeu como o Désir. O Désir, ao chegar na sala de exames, fica olhando para os lados, procurando alguém, até que atrás dele, alguém o chama, e ele percebe que era a Romântica. Ele olha para ela com uma cara de desespero e começa a lembrar da morte dela. A Romântica fica confusa, e o Désir começa a pensar que dessa vez ele vai protegê-la. O segundo episódio começa com o Désir chamando a Romântica pelo nome, e ela questiona como é que ele sabe o nome dela. Ele olha pro telão de candidatos e diz que eles caíram no mesmo grupo de teste, uma desculpa bem convincente, meu garoto. Ela olha para ele e deseja boa sorte, e o Désir, nos seus pensamentos, diz que ficou muito arrasado quando perdeu a Romântica, e fará de tudo para isso não acontecer novamente. Após a opening, a instrutora do Désir explica que eles vão fazer uma prova no mundo das sombras, que é controlado e tem muitos mecanismos de segurança para o pessoal não acabar morrendo lá dentro. Ela explica que ao receber qualquer ferimento fatal, eles são teleportados e vão de volta para o mundo real. Quando do nada, aquele homem de antes chega e mostra que a aluna dele seria uma mulher chamada Adjest, que ela é uma cavaleira mágica. Adjest, inclusive, é aquela cavaleira que lutou com Désir contra o dragão. Aladoria fica desanimada com isso e diz pro Désir não desistir mesmo assim. Eles entram no mundo das sombras. Ao entrarem no mundo das sombras, é revelado que o teste deles seria uma corrida até um determinado objetivo, onde eles podem fazer de tudo para eliminar seus oponentes, sendo que dos 6 participantes, apenas 3 serão classificados. Eles se alinham e a Adjest sai disparada após o sinal. Os outros 2 vão correndo com ela e o Désir e a Romântica ficam para trás. A Romântica acaba esbarrando num bichinho e fica encantada com a fofura dele. O Désir olha para ela e diz que ela sempre foi assim. A Romântica fica pistola e diz para ele parar paquerar ela no meio da corrida. Quando o clima deles é cortado, ao Désir notar que lançaram uma magia de fogo e queria acabar acertando a Romântica. Ele consegue jogar ela pro lado e desviar da magia. A Romântica fica pistola e usa uma magia de vento para eliminar o atacante. Após isso, ela agradece o Désir e lança uma outra magia de vento mais poderosa que acaba derrubando os outros 2 participantes da corrida, que estavam na cola da Adjest. Depois disso, a Romântica diz pro Prota que ele era o próximo. Ela fala para ele desistir e ele se recusa. Ela lança uma magia, mas o Désir consegue usar a sua inversão mágica. A Romântica lança outra magia mais forte depois disso e o Désir faz o mesmo. Ela fica muito pistola da vida e começa a convocar dezenas de magia, e o Désir consegue counterar todas elas. E nos seus pensamentos, vemos que o Désir está dando essa surra na Romântica para tentar elevar o nível dela para que ela não acabe morrendo nessa vida que ele está tendo agora, nessa segunda oportunidade. Ele chega nela depois disso tudo e diz que ela falhou no teste. Ele usa uma magia que tira o atrito dele com o chão. Depois ele diz para ela que ela falhou se achou que ele apenas poderia quebrar feitiços. Depois disso, ele diz que ela também falhou em analisar as condições para a vitória desse teste. E depois dessa lição de moral toda, ele usa uma magia de fogo para se impulsionar para frente, combando com aquela magia que tirava o atrito. A Zest olha para trás e percebe que ele iria acabar alcançando-a. Então, ela vira e convoca dezenas de magia de gelo. O Désir cancela aquela magia que tira o atrito e tenta inverter todas as magias da Zest. Ela fica surpresa e diz que vai atacar com tudo que tem para poder impedir o Désir. Mas o Désir consegue alterar a trajetória das magias para não acertar nenhum ponto vital. A Zest lança uma magia poderosa como ataque final e o Désir acaba usando a mesma tática de desviar a magia. Ao invés de ele anular, ele a desvia para trás dele e usa aquela magia novamente que tira todo o atrito dele. E ele aproveita o impulso da explosão da magia da Zest para se lançar para frente, chegando assim primeiro na linha de chegada. Ele olha para Zest e diz que ela falhou em checar as prioridades dela. Ele olha para elas duas e fica pensando que eles precisam ficar muito mais fortes a fim de evitar a tragédia do mundo das sombras e evitar morrer na explosão do dragão, como foi da primeira vez. Numa cena pós-créditos, após a ending no caso, nós vemos que tem um homem que conseguiu passar no seu teste também. Após ele passar no teste, ele volta para o mundo real. E quando ele olha no telão para ver os demais participantes, ele vê que a Romântica também passou no teste dela. E olha com uma cara meio esquisita para ela. E bom, o anime se encerra aqui de vez. Bom, pessoal, tivemos até que bastante ação para 2 episódios, mas infelizmente as batalhas estão bem mal feitas, cheias de quadro estático, animação ruim. Um exemplo disso é essa batalha do primeiro episódio, que teoricamente deveria ser um episódio para vender a obra, onde a Jess está pulando para cima do dragão, a Jess o guerreiro, e é basicamente um gif onde só as pernas dele se movem, como se fosse um papaléguas da vida. Isso, bom, tira muito do brilho que a obra poderia ter, até porque as lutas da obra são bem pensadas e são bem divertidas no material original. Material original, no caso, eu falo do manhwa, não da light novel, né, do livro em si. Mas enfim, é uma pena. Eu espero ao menos que eles caprichem nos efeitos de
de magia e tal, efeitos digitais. Tem uma luta mais pra frente, que eu não vou falar porque seria um baita de um spoiler, que é o ponto alto da obra por volta do capítulo 99, 100, onde o Desir usa uma magia que sempre que eu posso eu volto naquela luta apenas pra ver aquela cena em específico, que é uma cena muito linda e muito bem construída, o background por trás dela. Mas enfim, eu espero que esses 2 episódios sejam só um problema inicial na produção e que eles consigam entregar algo bem mais acima da média, pelo menos nas lutas mais importantes da obra. E é isso, pessoal. Eu agradeço por assistirem até aqui e, bom, se puderem deixar um like e se inscreverem no canal, eu fico muito agradecido. Não é muita coisa pra vocês, mas pra mim é muito valioso. Vocês estão ajudando esse otaku fanático a tentar viver do seu hobby. E é bom. Até a próxima, pessoal. L Psy Congru.